graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, o pastor Wanderley Coutinho. Estamos chegando para mais um momento de fé, momento este de esperança, momento da oração da madrugada, oração da manhã, deste domingão abençoado por Deus, o nosso Pai. Estou aqui no quartinho de oração, Visão de Águia. Aqui é onde nós travamos as batalhas, as nossas guerras, nossas pelejas. Nós travamos aqui todas as manhãs. Eu gostaria já de pedir para que você fizesse o seu pedido de oração no chat também, na descrição, tá bom? Deste vídeo, e logo abaixo do seu pedido você vai escrever: a minha história vai mudar, ok? Logo abaixo do seu pedido escreva: a minha história vai mudar, ok, meus irmãos, minhas irmãs? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo o sempre. Grandioso Deus, amado eterno Pai, mais uma vez nos colocamos diante de tua presença para te agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos respirando enquanto muitos dormem, enquanto muitos não tiveram esta oportunidade. Nós aqui estamos buscando a tua face. Ah, meu Deus, e a tua palavra nos afirma dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu Deus e meu Pai, ó Senhor, nós estamos aqui te buscando porque sabemos que somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Meu Deus, meu Pai, visita agora todos os internautas deste canal, cada irmão, cada irmã que está acompanhando esta oração neste momento. O Senhor conhece cada coração, cada luta silenciosa, cada lágrima escondida, cada batalha enfrentada durante esta semana, Senhor. Ó meu Deus, há pessoas cansadas emocionalmente, abatidas espiritualmente, Senhor, e preocupadas com o amanhã. Mas nesta hora nós declaramos que a esperança vem do Senhor. O Deus que sustentou até aqui continuará sustentando os teus filhos, as tuas filhas. Portanto, Senhor, eu peço nesta hora, entra agora com providência nas causas impossíveis. Abençoa aquele que está desempregado, Senhor. Visita aquele que está enfermo. Fortalece, Senhor. Sim, fortalece os casamentos, namoro, noivado. Restaura as famílias que foram destruídas. Salva os filhos que estão afastados da tua presença. Meu Deus, eu apresento diante do teu altar todos os pedidos colocados no chat ao vivo, também na descrição, ó Deus, desta oração. O Senhor conhece cada necessidade. Há pessoas pedindo oração pela saúde, há pessoas pedindo pela vida financeira, pela família,
pela porta de emprego, pela vida espiritual e por respostas urgentes, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a opressão do inimigo, toda a tristeza profunda, toda a ansiedade, toda a insônia, toda a depressão, todo o desânimo, toda a seta maligna lançada contra esta vida. Que haja libertação, que haja renovo, que haja paz nesta hora, Senhor. Meu Deus, cobre cada lar com o teu sangue poderoso, guarda os teus filhos nas estradas, no trabalho, dentro de casa, em todos os lugares, meu Pai. Levanta esta pessoa que pensou em desistir, renova as forças daquele que entrou nesta oração sem esperança. Pai querido, Pai amado, que esta madrugada, manhã, seja marcada por milagres, respostas, livramentos visíveis e invisíveis, e que o teu Espírito Santo visite cada ambiente agora, sim, e que haja quebrantamento espiritual, que haja fortalecimento. Nós declaramos, meu Pai, que neste dia, que esta semana será de vitória, será de portas abertas, será de boas notícias, será de bênçãos inesperadas, porque o Senhor continua no controle de todas as coisas. Pai, eu entrego nas tuas mãos o nosso dia, eu entrego cada pedido que chegou até aqui, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, ó Pai, neste dia, nesta hora, que haja a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor e declaramos vitória total e completa. Sejam todos abençoados desde agora e para todo o sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, irmãs, podem declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare aí, vai. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Isso, faça igual a Samara. A Samara mentalizou: eu tenho a bênção de Deus na minha vida, na hora de uma prova que ela ia fazer, e ela mentalizou: eu tenho a bênção de Deus na minha vida, e ela foi aprovada para a honra e glória do nome de Jesus. Deus é fiel, não é? Glória a Jesus. Você também, a exemplo da Samara, vai contar a bênção que você recebeu do Senhor. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o dia de hoje e está em Números, capítulo 13. O versículo é o 2. Números, capítulo 13, verso de número 2, diz assim: envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Irmãos, a palavra do Senhor que Ele colocou no meu coração nesta manhã, aqui em Números capítulo 13, versículo 2, para você entender um pouquinho o versículo, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, porque o contexto desse texto aqui é extraordinário. Israel estava às portas da terra prometida. Deus já havia libertado o povo do Egito, aberto o Mar Vermelho, enviado o maná do céu, já havia conduzido a nação pelo deserto, e agora eles estavam diante de uma nova fase de suas vidas. Sim, uma nova fase. Deus não disse: vou pensar se darei a terra. Deus disse: a terra que eu hei de dar. Amém?
Antes mesmo dos espias entrarem em Canaã, Deus já havia decretado a vitória. E isso nos ensina muitas das vezes, meus irmãos, que Deus, ele já preparou aquilo que os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. E a primeira lição que eu aprendo dentro desse texto é que a promessa de Deus vem antes da conquista. Repito, a promessa de Deus, ela vem antes da conquista. Sim, os espias ainda não tinham visto a terra, mas Deus já tinha falado sobre ela. A fé verdadeira, ela não começa quando vemos. A fé verdadeira, ela começa quando ouvimos a voz de Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, elas querem primeiro enxergar para depois acreditar. Mas o reino de Deus funciona ao contrário. Primeiro acreditamos, depois vemos. Talvez hoje você esteja diante de uma situação difícil, de uma porta fechada ou de um desafio que parece impossível. Mas lembre-se, se Deus prometeu, a promessa continua de pé. Se Deus prometeu, a promessa continua de pé. Então não viva pelo que os seus olhos estão vendo. Viva pelo que Deus já falou. Amém? A segunda lição que eu aprendo: não deixe o medo roubar o que Deus já entregou. Quando os espias voltaram, a maioria deles trouxe um relatório baseado no medo. Eles viram gigantes, viram cidades fortificadas, viram obstáculos, mas esqueceram de olhar para a promessa. Há pessoas que perdem bênçãos, não porque Deus falhou, mas porque alimentaram mais o medo do que a fé. Que este domingo, que esta semana, você alimente mais a sua fé do que propriamente o medo. Sabe por quê? Porque o medo, ele tem a capacidade de ampliar os nossos problemas, enquanto a fé, ela amplia a grandeza do Deus que nós servimos. Então hoje o Senhor está dizendo: não olhe apenas para os gigantes, para as circunstâncias, olhe para o Deus que é maior do que todos eles, do que todos os gigantes, do que todas as circunstâncias. Outra lição que eu aprendo: o que Deus preparou exige coragem para ser vivido. O que Deus preparou exige coragem para ser vivido. Escute bem, irmãos, Josué e Caleb olharam para a mesma terra, viram os mesmos gigantes, mas tiveram uma conclusão diferente. Eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra. Ou seja, a diferença não estava na situação, a diferença estava na perspectiva. Os vencedores não são aqueles que não enfrentam dificuldades. Os vencedores não são aqueles que não enfrentam problemas. Os vencedores são aqueles que continuam avançando apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Deus não chamou você para parar diante dos desafios. Deus chamou você para conquistar. Então que nesta manhã você creia. Sim, através deste lembrete de Deus, que existe uma Canaã preparada para cada um de nós. Existem promessas ainda não realizadas. Existem portas que ainda não foram abertas e que serão abertas estas portas. Existem situações que ainda não foram resolvidas. Ei, existem situações que aos seus olhos parecem impossível. Existem milagres que ainda serão testemunhados. Não permita que o medo fale mais alto do que a voz de Deus. Aquilo que Deus prometeu, querido, querida, continua sendo seu. Aquilo que Deus prometeu continua sendo seu. Então continue orando, continue crendo, continue avançando, porque o Deus que prometeu,
é fiel para cumprir. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Tudo aquilo que ele disse ao seu respeito vai se cumprir. Eu creio que vai se cumprir. Que o Senhor abençoe a sua vida, não apenas nesse dia, mas durante toda esta semana. Que Ele abençoe a sua casa, que Ele abençoe a sua família, que Ele abençoe o seu domingo nesse dia. Que Deus abençoe. Eu vou ficando por aqui e quero lembrar a todos vocês de Colatina que hoje eu vou estar pregando a palavra de Deus na manhã desse dia, deste domingo, na manhã de milagres, e estarei também na noite da família pregando a santa palavra de Deus. Eu te vejo lá. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, você do canal, eu volto ao meio-dia aqui em nome de Jesus. Tenha um excelente dia, uma excelente semana. Mande para alguém esta oração, mande para alguém. E caso Deus toque o teu coração para enviar uma oferta, para você também ajudar esse projeto, ou queira utilizar a fé, você pode abençoar esse projeto e o nome do Senhor será glorificado. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.